É isso aí, pessoal. Na oportunidade aqui eu vou estar mostrando como desmontar aqui um box com kit elegância, né? Aquelas roldanas aparentes. Então dessa forma eu vou trazer. Já tinha começado a desmontar, mas conferindo algumas medidas aqui, eu vou estar fazendo um vídeo, né? Trazendo aqui então essa desmontagem desse box daí. Então já observando aqui para fazer a retirada da folha fixa, temos aqui então a roldana, onde tem um furinho aqui no lado, né? Geralmente um parafusinho de aperto. Esse box aqui não tem o parafusinho de aperto, mas sim nós temos que tirar esse pino guia, né? Vamos dizer assim, né? Para que o vidro não venha pular fora. Ou seja, é o batente de roldana aqui em relação ao trilho, né? Digamos, para não cair o vidro fora. Então aqui ele é arroscado, podemos observar ali. É só tirar o mesmo fora, né? E dessa forma, a folha é só erguer ela, puxar fora, trabalhando sempre com um pano na parte inferior aqui, né? Para não ter o contato do vidro no piso. Ok. O vidro tem 2,8 metros. E eu observando aqui, ele está com, digamos, bem limitado, né? A parte da folga aqui na guia. Ou seja, em relação à medida que eu já tenho colocado aqui, então, o suporte do trilho superior, eu vou deixar ele meio centímetro a mais do que está colocado hoje. Ou seja, 2,8 metros nós temos a folha móvel, né? E a altura do suporte aqui, ó, ela está com 2,13 metros. Ou seja, temos ali 5,5 centímetros, então, de aumento da parte do piso até em cima, né? Digamos, na colocação do suporte de fixação. Aí eu vou deixar esse meio centímetro a mais, então, na fixação dele, para nós termos, então, ali uma folga melhor na colocação do vidro, para que, digamos, que ele possa deslizar melhor, né? Então, aqui já foi retirado, né, a parte do clique. É só meter a chave de fenda por baixo aqui dessa binha, né? E tá retirando mesmo do lugar. E da mesma forma, né, fazendo a alavanca aqui, para estar retirando, então, a guia de plástico. Aqui também tinha um acabamento de plástico, então só foi puxado fora, né? Isso porque eu já tinha desmontado ele e eu quis conferir a altura do vidro, né? Da colocação do mesmo, para ver se não estava muito ou com muita pouca folga, né? E de fato, então, deixando ele meio centímetro a mais do que está fixado hoje. Então agora eu vou dar continuidade aqui à retirada do mesmo. Deixar aqui no ladinho esses acessórios. E o trilho superior, observando que aqui ele não é fixo, não tem fixação aqui, ó. Tem aqui o calço, né? Limitador aqui do vidro, aqui para dar o calço da folha. O trilho superior, então aqui tu vai erguer ele, ó. Não tem nenhum tipo de fixação, a não ser na parte de cima, mas aqui então não colocaram, né, o parafuso. Até mesmo porque o próprio peso da folha móvel acaba dando, né, digamos, essa pressão de colocação de calço aqui, ó. Então, é só retirar os dois lados, né, batendo eles para cima, e assim tirando o trilho superior fora, observando que aqui então ele está, digamos, livre, né, solto. Aí aqui o vidro fixo, como ele está aqui dentro do perfil U, eu já puxei ele, observei que ele não está colado com silicone, não passaram silicone atrás no perfil ali, né? Então aqui é só fazer a retirada do mesmo, puxando ele para fora, né? Deslocando o vidro para fora, e ali então fazendo a remoção do mesmo. Algo bem simples daí. Então aí eu vou deixar em cima da pia ali, né? O celular, e eu vou estar fazendo a retirada do mesmo. Observando aqui que eu só vou puxar ele. Já tenho ele, digamos, solto da parede lateral, né? E erguendo mesmo de uma forma tranquila na parte do que se diz retirar o mesmo, né? Sempre com muito cuidado para evitar prejuízos. Aí. Então, feita a retirada do mesmo, né? Algo bem simples. Esse daqui, então, seria o H de fixação, onde é que vai o vidro fixo. Observamos que nós temos aqui, então, os calços na parte da colocação do vidro, né? De certo, de regulagem de ponto. Tem aqui parafuso, então, para nós estar fazendo a retirada do mesmo. E depois, na sequência, né? Vou estar retirando o trilho inferior e, assim, colocando a pedra e mostrando o resultado do mesmo. Né? E daí, observando aqui, ó,
Essa parte de baixo, então, aqui, ela fica solta, né? Então, é uma forma de clique, de fixação da mesma. Bem tranquilo. Então, aqui com o nível laser, antes digamos, de eu continuar a desmontar, né? Eu acabo observando, primeiro, como é feito, né? O alinhamento da colocação do pino em cima. Ou seja, o mesmo alinhamento, né, de borda que nós temos aqui, seria a colocação dentro, fixado aqui, do canal aqui do trilho inferior. Então, possivelmente os dois lados seja o mesmo alinhamento, né? Vou estar conferindo no lado de cá também. Ali, ó, nível a laser, né? E observando a parte superior também, aonde passa o risco do nível a laser. Tá colocado um pouco fora. Se observar em relação ao trilho inferior, né? Então esse meio centímetro ali, ó, prejudica bastante no funcionamento do box, ou seja, a folha corre um pouco atravessada, né? Então sempre procurar ter esse plumo de fixação dos trilhos superiores, assim, né? Digamos, da fixação do suporte do trilho superior. E aqui, como nós temos pintura epox, eu acabei passando o estilete, cortando, né? Onde foi feito a fixação da lateral, para que, conforme rompesse então o epox, pela colagem do mesmo, né? Então que ele não prejudicaria mais partes, digamos assim, da pintura, né? Digamos, trazendo ali manutenção na parte do acabamento então do epox. Depois vai ser feito a plumagem novamente, pode ser que venha a ter uma diferença, né? Digamos, na colocação, mas contudo já evitando maiores danos, né, de quebra ali do epox, que ele não venha correr para dentro e acabar prejudicando muito a pintura. Aí no trilho observamos, no trilho inferior, né, a colocação de parafusos, ou seja, eles estão oxidados, estão enferrujados, né? Tem aqui a colocação de uns 2 anos, 3 anos mais ou menos esse box. Então assim, quando for de colocar parafuso na parte inferior, interessante trabalhar sempre com parafuso inox, não vai custar muito caro, né, porque somente 2 parafusos, ou até mesmo nem colocando, né, a questão dos parafusos, mas sim só fazendo a fixação do trilho com silicone e ali esperando secar o mesmo, né, depois fazendo ali a colocação do vidro em cima. Mas como é um box diferenciado, né, os outros a gente acaba só colando, pode ser que pela largura do trilho, então, necessária a colocação dos parafusos, né? Então, acabar providenciando sempre a colocação de parafuso inox. Aqui eu observo também na colocação desse box que não houve nenhum tipo de dreno. Ou seja, o trilho inferior acaba, digamos, se acumular água dentro do trilho, ele acaba saindo nas laterais, né? E assim prejudicando a parede do cliente pela umidade, né? Porque de alguma forma essa água que acaba acumulando dentro do trilho, para algum lugar ela tem que ir, né? Então esse pode ter sido um problema que causou aqui, digamos, infiltração na parede, né? Aqui da casa nessa residência. Então dessa forma nós vamos estar retirando isso tudo fora aqui, ó, e recolocando uma pedra de granito no local. Feita a retirada aqui do trilho, eu observo que tem uma tampinha de acabamento no mesmo, mas sem nenhum tipo de vedação, né? Falando ali de silicone ou algo nesse sentido. Então só uma tampinha de acabamento desnecessária, aonde talvez a água acabou penetrando, né, e infiltrando aqui por baixo então aqui do vinílico. Então assim, fazendo a limpeza, né, digamos aqui dessa cola aqui então do vinílico, eu acabei retirando ele todo fora, porque digamos, estava meio solto, né? E até mesmo, ó, pela umidade que nós temos aqui, olha só, a cola, ela ficou uma pasta, sabe? Então, muito importante a parte de vedação, porque isso aqui, querendo ou não, todo o vinílico aqui do banheiro provavelmente está prejudicado, né? Então aqui eu vou estar só fazendo mesmo a manutenção então aqui do box, tirando essa umidade, né? E depois talvez aqui o cliente ele acaba solicitando a retirada então do resto do vinílico, ou com o tempo também, né? Ele vai secar
e assim voltar tudo à normalidade, né? Mas a forma que o box estava colocado, então, prejudicou bastante aqui o banheiro do cliente. Então, observando já pelo hipóxi da parede, né, inchando aqui, ó, ambos os lados, né? E até mesmo aqui o vinílico, a umidade que nós temos por baixo do mesmo. Observando que eu fiz a limpeza, então, aqui na parte da cerâmica, arranquei o vinílico fora. Observando a umidade, então, que tem por trás ali, né, do rodapé, ou seja, a umidade acabou prejudicando aqui, então, o banheiro da residência. E agora, digamos, eu estou trocando uma ideia com o cliente, né, se queres que rebaixa para deixar a pedra rente com o vinílico, ou só mesmo, né, colando sobreposta aqui a parte do piso daí. Então aqui confirmado com o cliente, eu vou estar rebaixando aqui então essa parte da alvenaria, né, colocando a pedra rente com o vinílico. Então aqui só para mostrar, né, eu não estou usando a maquita para fazer o corte aqui, eu fiz a marcação, aumentei ali 0,5 centímetro onde eu queria fazer o corte, então, né, e estou vindo com o próprio rompedor, com essa ponteira ali, né, mais larga, para então estar quebrando mesmo, né, no alinhamento que foi feito. Agora eu quebrei essa parte mais dura, né, que é o contrapiso que eles fazem para colocar o vinílico aqui. E daí então agora então chegamos ali no piso bruto, aonde eu vou fazer a retirada do mesmo ali até a altura necessária então para mim estar colocando a pedra. Bastante sujeira. E assim vamos concluindo o serviço, né? Foi feito então o corte da pedra, observando que eu fiz o encaixe aqui nessa cerâmica, né? Porque até então aqui vai vir o trilho do box. Aqui para trás vai ser preenchido tudo então com argamassa, né? Da mesma forma aqui na parte de baixo. Tem uma diferença de um dedo ali, eu não vou recortar a cerâmica para botar embaixo, mas sim fazendo acabamento com a própria argamassa C3. Aqui também foi feito então o recorte de encaixe, depois vai vir a própria rodapé, né, digamos ali, trazendo o acabamento então até aqui, depois o trilho encosta aqui na alvenaria, fazendo, né, esse acabamento. Mas contudo aqui também vai ser preenchido então ali com argamassa, procurando trazer uma boa vedação e o melhor acabamento então aqui para o cliente, né? Então essa é a visão que vai ficar depois de pronto, né? Aqui ainda está tudo solto, a cantoneira só coloquei aqui para fazer um teste. Fiz um teste de altura colocando então ali cunha embaixo, né? Para já deixar alinhado a pedra. Agora eu vou estar fazendo então a argamassa com argamassa AC3, né? Colando a mesma e depois fazendo a colocação do box então. E aqui eu finalizo então a colocação da pedra, observando que eu deixei aqui essa abertura, depois vai ser a continuação do vinílico e a colocação da cantoneira então, né, colada ali com PU, fazendo aqui então só a fixação dela agora, né, com a argamassa AC3 e depois montando o box ali. Terminei a colocação do box, não fiz o vídeo dele completo na montagem, né, mas sim agora vou estar apresentando então o resultado e a forma que ficou depois de ter arrancado ali então e trocado a pedra. Aí observando esteticamente na parte de baixo aqui, eu já colei o vinílico então ali mesmo com silicone PU, colocando uma reguinha de 12 por 25 na cor bronze 1001 e a pedra, né, procurando deixar ela rente com o vinílico aqui então, conforme combinado com o cliente, mas de uma forma também que a cantoneira não ficasse mais alta que o próprio arredondado, né, ou o polido aqui do 45 graus da pedra. Dessa forma eu acabei conseguindo, né, trazer esse acabamento. Observando que na colocação, então eu mexi no suporte de fixação do trilho superior. Antes, quando ele fechava, que o box fechava, né, então ele sempre acabava raspando aqui na lateral, digamos, trazendo ali, vamos dizer, a pressão da roldana toda a vida para fora, né? E eu aqui colocado no lado de dentro do box. Esse barulho é da molinha, que quando abre, ele acaba, sei lá, sinalizando que está fechando. Ali o batente superior.
falando de medidas, a folha móvel, ela tem 2,08 metros a altura dessa folha móvel. E a fixação do suporte superior ali, tu pode medir, digamos, de cima do piso, né? Por baixo da pecinha, por baixo da peça, com 2,10 metros, ou seja, 2,5 cm mais alto do que a folha móvel. E observando a folga que ele fica aqui embaixo na guia, né? Temos aqui então uma folguinha pelo menos de 0,5 centímetro para que a folha venha a deslizar tranquilamente. Essa vez eu fiz os drenos então na parte de baixo, né? Para não ter o acúmulo de água. E também eu fiz dreno aqui dentro, onde apoia o vidro fixo, para que a água que venha acumular aqui desça para o trilho embaixo e assim drene para dentro do box aqui, ó. Mais uma vez, a colocação das roldanas então não tem segredo, tem os parafusos de fixação delas, né? Então elas vêm montadas assim, algo bem simples e prático, né? Para se montar. E uma estrutura, né? Fácil na parte da colocação. Sendo com essa altura aqui, eu coloquei calço embaixo do vidro fixo de 1 centímetro de altura, então, né? Porque eu elevei ali a parte do trilho em cima, o trilho superior, para que ele viesse a subir então um pouquinho mais ali a folha móvel daí. E assim eu finalizo mais esse trabalho, né? Mostrando um pouquinho mais do meu serviço e assim trazendo um pouquinho mais de informação conforme eu venho aprendendo também daí. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.